E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Gente, preciso muito da ajuda de vocês nesse vídeo de hoje, porque é um assunto que realmente é de extrema importância. Redes sociais passando aí embaixo, você pode seguir a gente, eu e a Dona Rachel, e o WhatsApp vai já entrar aí também no cantinho da tela para você mandar mensagem, crítica, material. Aliás, se eu colocar logo esse WhatsApp, tá aí em cima no cantinho aqui, você pode mandar material para a gente comentar, tá bom? Eu preciso muito que você me ajude compartilhando esse vídeo de hoje. Mas muito mesmo, você vai já entender por quê. A Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, recentemente, semana passada, recentemente eles colocaram no ar uma série de reportagens sobre a Constituição Federal do Brasil. E no primeiro programa dessa série, na primeira entrevista dessa série de reportagens, eles chamaram Ricardo Lewandowski, que é ministro da Suprema Corte, para falar sobre a importância da Constituição, de obedecer à Constituição, de seguir a Constituição. E nos últimos programas, se não me engano, o último, eles mostraram o Ulisses Guimarães e o plenário do Congresso na promulgação da Constituição de 1988, que é a que está em vigor até agora. E uma das coisas que o Ulisses Guimarães falou naquela sessão, e a Globo divulgou isso, foi o seguinte: traidor da Constituição é traidor da pátria. Isso me chamou a atenção, e eu fiquei, peraí, um pouquinho só. Para um pouquinho só. Por quê? Porque em 2016, quando a Dilma Rousseff foi processada no Congresso, né, pelo Senado Federal, no processo de impeachment, quem era o presidente dessa sessão era Ricardo Lewandowski. E aí, nessa ocasião, os comparsas da Dilma, porque aquilo não é um partido, aquilo é uma quadrilha, o PT é uma quadrilha de bandidos, eles sugeriram, entraram com uma petição na mesa que estava dirigindo, né, presidindo aquela sessão, e que o Ricardo Lewandowski era o presidente. Eles entraram com uma solicitação para pegar esse processo e fatiar em uma segunda votação para decidir se ela deveria ficar inelegível por 8 anos ou não. E aí eu fiquei pensando, caramba, bicho, como é que pode? O presidente da Suprema Corte aceitar uma coisa dessa? E aí ninguém na época, nem Rede Globo, nem Folha de São Paulo, nem nada, ninguém, nenhum órgão de imprensa, nada, foi silêncio absoluto, ninguém chegou e disse, não, está errado, ninguém fez editorial, ninguém fez nada para dizer, isso está em desacordo com o que está escrito na lei. Porque não precisa ser um exímio jurista, aliás, não precisa nem ser jurista, basta saber ler. Deixa eu ler para vocês. Vamos lá. Esse aqui, gente, é o artigo 52 da Constituição Federal, é o que trata desse assunto. E eu não vou ler o artigo inteiro, mas eu quero ler alguns trechos e comentar um pouquinho com vocês. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Parágrafo 1º, que por sinal foi revogado, está vendo aqui, está riscado, a versão original dizia isso: processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade e os ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. E aí, em 1999, foi feita uma emenda à Constituição, e esse é outro despautério que o nosso país, a Constituição, tem um monte de emendas. É uma coxa de retalhos, porque eles quiseram fazer um negócio abrangente demais, que trata sobre tudo, sobre funcionalismo público, sobre uma série de coisas, e ficou uma coisa monstruosa, que se viu depois que não, peraí, tem que me emendar aqui, tem que consertar isso, isso é um absurdo. A Constituição Federal deveria ser um conjunto de leis básicas, e o resto ser decidido nos congressos nacionais, enfim, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos estados, nas cidades, enfim, as coisas iriam fluir muito melhor se tivéssemos uma Constituição menor, mais enxuta. Mas, enfim,
Essa que temos. E aí, deixa eu voltar aqui o artigo. Eles mudaram isso em 99 e ficou assim: processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, perdão, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Tá, isso é a redação dada pela Emenda Constitucional número 23, do dia 2 de setembro de 99. O inciso 2º, que também foi mudado, diz o seguinte agora: processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Isso foi mudado em 2004. Aí a gente, pulando lá para o finalzinho desse artigo, a gente tem aqui o parágrafo único, que diz assim: nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal deve presidir a sessão que vai definir se o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, os chefes das Forças Armadas e demais autoridades, se eles devem ou não perder o cargo. Então, quem vai quem vai presidir essa sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que naquela ocasião era o Lewandowski. Aí veja lá: limitando-se a condenação que somente, deixa eu voltar aqui a tela, peraí, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo. Qual é a condenação? A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir a sessão que definirá caso 2/3 ou mais dos senadores votem dizendo que o presidente deve ser afastado das suas funções. Essa é a condenação, com a inabilitação por 8 anos para fazer qualquer cargo público. Não pode ser vereador, deputado federal, estadual, não pode ser governador, prefeito, não pode ser ministro, não pode ser nada. 8 anos. E isso não aconteceu. Quando a Dilma sofreu o processo de impeachment, Ricardo Lewandowski, que foi colocado lá por quem? Por Lula, que é da mesma quadrilha. Ricardo Lewandowski aceitou candidamente essa aberração, que é um tapa, que é uma bofetada, que é uma cusparada, que é um despautério da Constituição brasileira. E aí agora a Globo, que na época não fez absolutamente nada, vem de uma forma hipócrita, de uma forma safada, botar uma matéria onde o cara vai lá com um sapato lustradíssimo, com um paletó extremamente bem recortado, numa pose do mais alto jurista brasileiro, dizer que é importante respeitar a Constituição. Que balela é essa, rapaz? Que balela é essa? O que deveria ter sido feito naquela ocasião, se esse país fosse um país sério, se essa Suprema Corte fosse uma Suprema Corte séria, se esse país fosse governado por pessoas sérias. Primeiro que esse homem, Ricardo Lewandowski, não era nem para ter aceitado essa aberração. Mas como ele aceitou, o que deveria ter acontecido quando terminou o julgamento era os outros 10 ministros da Suprema Corte reunirem-se em plenário, chamar Ricardo Lewandowski e desautorizá-lo e dizer: olha, você agiu errado, a Constituição Federal não permite isso, isso que você fez lesa a Constituição e a gente está lhe desautorizando. Dilma Rousseff
vai ficar inelegível por 8 anos. Era isso que deveria ter sido feito se a maioria desses ministros do STF não fosse também parte dessa quadrilha, todos colocados por essa cambada de governantes sacanas que tem nesse país. Eu vou te contar, viu, rapaz? É demais, é demais. Até quando, bicho, a gente vai ficar com esse negócio? Eu quero propor aqui, eu sei que isso não vai para frente, por isso que eu pedi para você divulgar isso o quanto antes e para o máximo de pessoas possíveis, porque eu gostaria de fazer uma proposta. Não é possível uma pessoa, um cidadão, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas uma organização pode, um partido político pode, a OAB, que por sinal também na época se calou, ficou quietinha. A OAB tem na sua grande maioria um viés de advogados esquerdistas que não estão nem aí para a lei, não estão nem aí para o que determina a lei, se isso for beneficiar um dos camaradas da esquerda, né? Como foi o que aconteceu com a Dilma. Graças a Deus o povo de Minas disse não, e ela perdeu a eleição para o Senado de Minas de forma fragorosa, porque aquilo foi uma aberração. Pois bem, que tal se entrássemos agora com uma ação direta de inconstitucionalidade daquela decisão que Ricardo Lewandowski tomou naquele ano, naquela sessão, e o desautorizasse. Ricardo Lewandowski merece receber uma reprimenda e não ir para a maior emissora de televisão do país posar de o grande defensor da lei e da Constituição. Isso é vergonha. Toma vergonha na cara, Lewandowski. Toma vergonha na cara, pessoal da Rede Globo. Vocês são patéticos. Vocês são patéticos. O STF brasileiro é patético. Mudou o entendimento de 2016 para 2019, quando Lula estava preso. Eles tinham feito uma decisão em 2016 de que era, sim, ok, legal ficar aguardando o recurso do seu processo dentro da prisão, mas em 2019 Lula estava preso e eles disseram, não, vamos mudar isso aqui. E aí se reuniram mais uma vez e mudaram o entendimento, sendo que a única coisa que tinha acontecido de diferente entre 2016 e 2019 era a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, mais uma vez, se reuniram para, numa maracutaia jurídica, anular os processos que ele estava preso, que ele tinha sido condenado, e inclusive com a ajuda do Cássio Nunes, ministro indicado por quem? Por Bolsonaro. Cássio Nunes também participou dessa decisão, dizendo sim para Lula. Isso é vergonhoso, rapaz. Isso é nojento. Nós temos um país onde esses homens deveriam honrar pela Constituição. Eles não estão nem aí. Ninguém respeita a Constituição, como diz aquela música. E todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Ei, rapaz. Gente, vou ficar por aqui. Ó, dá joinha, compartilha, comenta, se inscreve. Tá bom, gente? Tchau, pessoal.